Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo 121. Salmo 121, um cântico de peregrinação, possivelmente escrito pelo rei Davi. Esse salmo começa com uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, guardará a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor dos altos céus, muito obrigado porque estamos diante de um Deus que é tão grande. Tu és o nosso socorro, o nosso protetor, o nosso auxílio, o nosso castelo forte, a nossa rocha, o nosso abrigo, o nosso esconderijo, a nossa torre segura de libertação. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Não há outro. Tu és o Senhor soberano sobre toda a terra. Ó Deus, e nós nos aninhamos debaixo das tuas asas e nos humilhamos debaixo da sua potente mão. Em plena certeza de fé, nós sabemos, cremos que tu estás conosco quando nós somos levados às águas tranquilas, mas também quando o Senhor nos faz trilhar o vale da sombra da morte. Ó Deus, exorciza do nosso coração toda insegurança e todo medo. Ó Deus, isso só é possível quando temos a consciência da tua presença. Esteja entre nós essa noite, Senhor. Visita o nosso coração. Visita o coração daquele irmão que está hoje aqui angustiado, amedrontado, se sentindo inseguro, Senhor. E, ó Deus, venha nos levar à rocha que é mais alta do que nós. Venha firmar os nossos pés em Ti, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite seja a âncora das nossas almas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração, essa paz que é incircunstancial, essa paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, porque ela é baseada não na nossa força, mas na Tua força e na Tua fidelidade, porque o Senhor não pode mentir e jamais pode falhar. Esteja conosco, Senhor, nesse culto que vamos Te prestar, que o Teu Espírito possa nos levar à Tua presença e que possamos Te prestar um culto em espírito e em verdade, como expressão da nossa fé na Sua bondade, no Seu amor, na Sua fidelidade. Esteja conosco entre nós. Assim oramos, Senhor, no recusável nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Vamos nos lembrar das atividades durante a semana e a gente começa com o grupo de oração, lembrando do alerta que a Natália nos deu de manhã, a sugestão que já foi acatada
de a gente enviar também na linha de transmissão, para que você que não está recebendo o link receba. E aí você pode participar ainda aqui um minutinho lá com a gente, tá bem? Se você tiver uma demanda de oração, traz para a gente, mesmo que você não possa participar. Fala com a gente, olha, está acontecendo isso e eu gostaria de entrar em unidade com vocês em oração, né? Nós somos uma igreja que acreditamos na oração, né, Ivane? Nós acreditamos. Então, se envolva com a gente nisso. Você tem um motivo também para se alegrar? Algo que você sabe que Deus fez por você, e você quer compartilhar com a gente? Fala para a gente orar e agradecendo a Deus também, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também nos entristecer com aqueles que estão tristes. E a gente quer compartilhar a vida, não só esse encontro no domingo, mas a vida com vocês, tá bem? Nossas atitudes sociais, sempre que você lembra de trazer um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza. Lembra também de cuidar de alguém que está próximo de você, com uma palavra de ânimo, não é? De encorajamento, com uma oração de proximidade, com uma atitude que você vai ver como que isso vai fazer bem para você. Todo o bem que a gente faz retorna para a gente, gente. E automaticamente vai retornar para a nossa comunidade, né? E, então, fica sempre atento aí quem está próximo de você, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. Domingo que vem, nós temos a nossa ceia Ágape. Você é nosso convidado para trazer aquelas coisas gostosas. O Ismar, por exemplo, vai trazer uma cuca de banana, né, Ismar? O Ismar, ele sabe cozinhar ovo, ele só não consegue o ponto, que às vezes o ovo queima, né? Mas se você sabe fazer alguma coisa gostosa, faz, né? Eu achei ótima essa ideia que o pastor trouxe para a gente, porque a gente já começa a cultuar quando a gente está fazendo algo. Mas se você não sabe, não é tipo o Elbert assim, não sabe fazer nada, você passa na padaria. Estou brincando. É um verdadeiro gourmet o Elbert, né? Pão com salame ele sabe fazer. Passa na padaria e traz para a gente, porque a gente vai partilhar com muita alegria, tá certo? São esses os nossos avisos da semana. Vamos louvar? Hoje nós estamos com Neuber e sua equipe. Neuber está até com mais cara de crente hoje, não está, gente? Vamos louvar, né? Amém, irmãos? Que bom que o desgostou, né? Vou vir mais assim para agradar o Deus. Oi, irmãos, é uma alegria a gente estar aqui domingo à noite, né? A gente encerrando o nosso fim de semana na presença de Deus, podendo louvar o nome dEle. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos ter um período de louvor que a gente vai se prostrar diante de Deus. A primeira música que nós vamos cantar fala: eu não tenho nada para trazer a Ti, confesso a Ti, Senhor, que não tenho nada, mas te dou graças pelo Teu amor, te dou graças pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E a segunda música que nós vamos cantar fala também disso, sobre o quebrantamento do nosso coração. Então aproveita esse momento. Se você puder se aproximar de um irmão, né? Tá meio friozinho, aquele que estiver sozinho, quiser se aproximar de um irmão, dar um abraço, sinta-se à vontade e vamos louvar a Deus nesse instante. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero
deixe. Amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos repetir esse hino, vamos cantar com o nosso coração bem aberto. Vamos nos referir a Deus, prostrar diante dele e falar que confessamos a ti, Senhor, que somos fracos, mas forte tu és. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Nós precisamos do amor de Deus. E para a gente receber esse amor, o que a gente tem que fazer é se quebrantar. Então, nesse momento, eu vou te convidar a trazer seu dízimo e a se quebrantar diante de Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor para conosco, Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua graça, pelo teu sustento, Pai. Sabemos que isso não provém de nós, não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos, Pai. Mas queremos nos prostrar diante de Ti, Pai. Queremos que esse momento de adoração possa perdurar durante essa semana, Pai, na nossa vida. Que a nossa vida possa ser uma vida de serviço, Pai. Uma vida de adoração, Pai. Uma vida de cruz. Uma vida em que o Teu Evangelho vai fazer sentido em nós, Pai. É o que te pedimos, Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
As mulheres louvam a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. A igreja, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Que essa possa ser a nossa oração nessa noite. Podeis assentar. Amém. Antes de nós ouvirmos a voz do Senhor, gostaria que nós orássemos uma vez mais. E nós acabamos de cantar, te louvarei, não importa as circunstâncias. Irmãos, e como isso é difícil, como isso é desafiador para nós, porque existem lutas e existem fardos que são tão difíceis de carregar sozinho. É por isso que nós temos a igreja. É por isso que nós temos a companhia dos nossos irmãos que trilham o mesmo caminho que nós trilhamos. E é o que nós vamos fazer nessa noite, agora. Se você deseja que a igreja ore com você e por você e tem aí a sua necessidade, não é? No seu lugar mesmo, fique em pé e coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor. A palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, Ele tem cuidado de nós. Então se apresente diante do Senhor, fala do seu fardo, das suas lutas, da angústia que está aí na sua alma, sabendo que o Pai Celeste cuida de cada um dos seus queridos filhos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui entre nós. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos sonda, nos conhece, sabe, Senhor, a nossa estrutura, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas lutas, as nossas angústias, a nossa história, o nosso passado, o nosso presente, Senhor, e certamente estará conosco no nosso futuro.
Ó Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus queridos irmãos essa noite. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar cada mente, cada coração, cada intenção, cada entranha. Visitar, Senhor, com a Tua boa palavra de esperança. A Tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, ela nos encoraja, ela nos consola, ela é a nossa âncora, é a nossa alegria, a nossa fonte, Senhor, de fé. E enche o coração dos meus irmãos com a certeza do Seu cuidado, da Sua soberania, dos Teus propósitos, Senhor, que são mais elevados muitas vezes do que os nossos caminhos, e muitas vezes incompreensíveis, muitas vezes insondáveis, Senhor, os Teus planos para nós. Mas declaramos que nós sabemos que eles são perfeitos, perfeitos são os Teus caminhos e todas as Suas obras são justas, ó Senhor dos exércitos. E que nessa noite o nosso coração possa repousar em segurança, sabendo do Teu caráter, sabendo de quem Tu és. Dai-nos a Tua paz, Senhor, dai-nos a Tua alegria, o Teu sossego, o Teu descanso. Faça isso, Senhor, por causa do Seu Filho amado, Jesus, diante de quem nos prostramos e por meio de quem nós oramos. A Ele honra e glória. Amém, amém e amém. Amém. Vamos ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. Pastor Tiago. O Eudes está com ciúme, pastor. Estou com cara de pastor? Eu sou pastor, né, cara? Ô, irmão Minadab, olha só o que eles estão falando de mim. Fazer o quê, né, irmão Minadab? Desse jeito. Irmãos, é um prazer, boa noite. Deus possa falar aos nossos corações. Estou feliz que hoje encontrar minha colega de trabalho, a Ivete, o esposo, o Wesley. O Wesley estava com a mão coçando para tocar aqui. Estava com a mão coçando para tocar. Estava vendo. Pois é. E é um prazer receber vocês, prazer receber todos os irmãos aqui nesse dia. O casal casou daqui uns dias atrás aí. Que coisa boa. E nós estamos numa série de mensagens muito curiosa, que é sobre encontrar Deus em lugares inesperados, encontrar Deus de formas inesperadas. E hoje eu gostaria de trazer para os irmãos e para a nossa igreja uma reflexão a partir do Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, muito famoso, mas eu queria falar hoje, a partir de um tema também, dentro do que nós estamos conversando, eu queria falar hoje sobre entre o vale e os pastos verdejantes. O desafio do Salmo 23 é a gente compreender entre o vale e os pastos verdejantes. Eu vou ler uma versão da Revista Atualizada de 1969, que é talvez um dos textos que nós mais conhecemos. É a versão que marcou a minha infância desse salmo e certamente marcou os irmãos também. A sua juventude, ou a sua, eu disse, marcou. Está vendo? Sua juventude. Mas vamos ler o Salmo 23, que conhecemos muito bem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que aqui é ministrada nessa noite. Nós queremos te ouvir.
nós nos colocamos diante do Senhor, que é o nosso supremo pastor, e pedimos que o Senhor continue pastoreando a nossa igreja com a tua graça, e que nós saiamos daqui hoje abençoados, que o Senhor nos ensine esse caminho entre os pastos verdejantes e o vale da sombra da morte, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uma preciosidade no saltério, no livro dos Salmos. Os Salmos são, ao mesmo tempo, duas realidades eles trazem para a gente. O Salmo, ele é a palavra de Deus, que é dirigida a nós, e a nossa palavra, que é dirigida a Deus. Quando, por meio das nossas súplicas, aflições, ação de graça, nós nos dirigimos a Deus, clamando a Deus por nossa vida, clamando para que Deus nos transforme. Quem nunca fez isso, né? Talvez todos os dias, nos levantamos, nos colocamos diante de Deus, então é a nossa fala para com Deus. Mas é também a fala de Deus que se dirige a nós, por meio do consolo, por meio do desafio, por meio de uma palavra de ânimo. Muito obrigado, irmão. Mas também por meio da correção. Bom, quem disse isso foi um grande teólogo, Dietrich Bonhoeffer. Escreveu um pequeno livro chamado Orando com os Salmos. Eu nunca li nada tão profundo sobre o livro de Salmos do que esse livrinho. Ele começa dizendo isso, que o Salmo é você falando com Deus, mas ao mesmo tempo Deus falando com você. Então, no momento que nós estamos entoando um Salmo, se os irmãos se lembram, na década de 80, o grupo Vencedores por Cristo lançou uma série chamada Salmos, e tinha uns discos, meu pai tinha esses discos, e eles tinham umas paisagens bonitas, né? Salmos 1, 2, 3, 4, tinha um monte, né? E tinha um que era uma capa amarela, e uns IPs, se não me engano, tinha outro, aí esse da capa amarela tinha aquele corinho, Exaltar-te-ei, lembra? Aquele, né? E eu me lembro que meu pai passava todos os dias, a gente ouvindo aqueles salmos, a gente acaba pegando gosto, né, de ouvir, é a palavra de Deus cantada, é a palavra de Deus cantada. Ô, meu irmão, veja você ficar escutando música internacional que você não entende nada, vamos ouvir os salmos, e era assim, eu tenho aquelas lembranças, né, você se lembra daqueles aparelhos, CCE 2 tapes, auto-reverse, auto-reverse, lembra? Um fininho assim, né, e meu pai sempre ouvia, e lá em casa tinha ainda aqueles hinos, mas é a palavra de Deus dirigida a nós. Então, quando nós estamos orando, se você ora a partir de um salmo, você está vivendo essa experiência de se dirigir a Deus, mas de Deus também se dirigir a você. E o Salmo 23 é um dos textos mais populares, é um texto que nos consola, é um daquele tipo de texto que você pergunta para um adolescente assim, fala o versículo da Bíblia que você mais gosta. Às vezes é o único que ele sabe, ele diz, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quando você não sabe de nenhum, né, e se alguém fala primeiro, eu vou repetir, porque esse é o meu versículo, mas é um texto que nos desafia a reconhecer o Senhor como nosso pastor. E a relação pastor-ovelha, ela é usada como uma metáfora, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, para mostrar a relação entre Deus e o seu povo. E ela precisa ser muito bem reconhecida. Nós precisamos também entender que o Salmo 23, ele precisa ser compreendido além do que ele nos é apresentado. Ele precisa ser compreendido além de uma visão muito minimalista dele, ou de uma visão muito simples, achando que são aquelas ovelhinhas que estão naqueles pastos lindos, verdejantes, perto de uma cachoeira, e o pastor está lá, né, sentado na sombra, segurando o seu cajado, e que está tudo certo. É a visão que às vezes temos desse salmo. Mas eu queria partilhar com os irmãos nessa noite que nós precisamos colocar a nossa atenção nesse texto que é tão inspirador, mas que revela Deus, que busca a cada um de nós, num relacionamento, seja no vale do sombra da morte, seja nos campos verdejantes. Então, em primeiro lugar, queria dizer que Deus nos conduz, então, aos pastos verdejantes. E falar de pasto e verdejante, para quem tem experiência rural,
é diferente para quem mora na cidade. Se você já morou na roça, se você tem um parente na roça, vê aqueles pastos verdejantes, é a coisa mais linda que tem. É bonito, sabe? A nossa visão, ela fica uma visão assim, tira de nós aquela poluição. O texto começa nos dizendo, deixando claro quem o nosso pastor, o Senhor. A tradução hebraica aqui é Yahvé. É Yahvé. Geralmente não se pronuncia dessa forma. Então falamos Senhor, o nome, Hashem. Mas aqui a tradução ela é muito forte, porque é um tipo de palavra que era usada para invocar o nome de Deus. E no Antigo Testamento, para se invocar o nome de Deus, era preciso se aproximar dele. Eu não invoco o nome de quem eu não me aproximo. Tem uma música que os Arrais, né, Tiago Arrais, muito curiosa, que ela diz: não fale se o conhece e o esquece em cada esquina. Não fale se o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Porque a relação de Deus enquanto pastor ovelha não é um simples sentimento que você tem, irmãos. Quero dizer para vocês que a relação com Deus não pode ser de nossa parte um sentimento, porque se o sentimento acabar, como fica? Deus é muito mais que um sentimento que nós temos. Deus é graça, Deus é presença, é o nosso pastor. O nome de Deus representava a sua presença santa. O nome Yahvé acontece, para os irmãos terem noção, em torno de 6.700 vezes no Antigo Testamento. Deriva do verbo raiar, que é o verbo ser, na língua hebraica, um verbo muito curioso, que é indeterminado, que pode ser eu era o que era, eu sou o que sou, eu serei o que serei, um verbo muito forte, muito interessante, mas literalmente pode significar aquele que causa a existência, aquele que é Criador. Então, quando eu estou clamando, invocando o nome do Senhor, no contexto do Salmo 23, eu estou dizendo assim, que o Senhor é o meu pastor, porque Ele também é o meu Criador. Ele é quem cuida de mim. Ele que está perto na hora da angústia. Nós fizemos essa explicação acerca do nome de Deus para dizer que no Salmo 23, ele deixa evidente que o Senhor é o nosso pastor. Ninguém mais é o nosso pastor. É por isso que em alguns momentos na Bíblia lemos que Deus é Deus zeloso, Deus é Deus ciumento, porque Ele não compartilha o pastoreio dele com nenhum outro ídolo, com ninguém. Ele é o nosso supremo pastor. Ninguém tem esse título na Sagrada Escritura, a não ser o Filho, que é chamado de o grande pastor, como nós lemos no livro de Hebreus assim. Ora, o Deus da paz que nos tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E diante disso, como o nosso pastor, Deus ele cuida, tal como um pastor cuida das suas ovelhas, com um tom profético. Lembra-nos o profeta Isaías, lá no capítulo 40, verso 11. Como um pastor, Deus cuida de seu rebanho. Com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Deus, ele constitui também pessoas para serem pastores, para serem líderes do seu povo. Mas quando essas pessoas falham, ele mesmo, o Senhor, toma para si as suas ovelhas. Irmãos, nós estamos aqui nessa relação igreja, temos a relação trabalho também. Muitas vezes nossos líderes, eles erram. Talvez você já foi fruto de um sentimento ruim, de ter uma vida desestabilizada por conta de um líder que, vamos dizer, como se fala popularmente, pisou na bola com você. Mas aqui diz que quando os líderes, quando o sistema se esquece de nós, Deus nos acolhe. Por isso que partilhar a palavra, ensinar, cuidar das pessoas é um peso tão grande, porque Deus há de cobrar daquele rebanho que Ele nos deu. E o rebanho que Deus deu não foi só para o pastor Pedro, nem só para mim, ou para o pastor Levi, ou para o pastor Marco, é para você também. Não tem os irmãos lá da feminilidade? Deus deu um rebanho para vocês cuidarem. Não tem os irmãos aqui do louvor? Deus deu um rebanho para vocês cuidarem.
ministério lá das irmãs, Deus deu um rebanho para vocês cuidarem. As irmãs aí da oração, Deus deu um rebanho para vocês cuidarem. E se nós não cuidarmos bem dele, Deus vai tomar, vai cuidar. Mas ele vai tratar também dos seus líderes. É a força do Salmo 23. Deus, ele nos ama com muita intensidade. Como um pastor, ele nos promete que nada nos faltará, que ele vai nos fazer descansar em pastos verdejantes, que vai nos levar a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia pela vereda da justiça. Então, as ovelhas, enquanto animais, elas não podem fazer nada a não ser esperar até que o seu pastor venha e cuide delas. Aquela ovelha desgarrada, é um outro livro, disco do Osés de Paula, 100 ovelhas, tinha um aprisco. Meu pai também tinha esse lá em casa. Tinha um monte de ovelhinha assim, um lugar pedregoso. Vocês se lembram? Quem lembra da capa? Gente. E tinha a ovelhinha desgarrada e o pastor indo adiante, né? Osés de Paula, eram 100 ovelhas, tão conhecido entre nós. Todo mundo conhece aqui as 100 ovelhas. Aquela ovelha desgarrada, o que ela podia fazer? Apenas clamar, esperando que o seu pastor a encontrasse. E é uma lógica que não fecha. Ele deixou as 99 e foi atrás de umazinha. E vez por outra, Deus dá para a gente um ministério assim. Deixa os irmãos e vai atrás de quem realmente precisa. O médico é para quem está doente. O pastor vai atrás da ovelha desgarrada. É claro que ele vai atrás da outra também, que está junto. Mas a prioridade é ir atrás da desgarrada, que está fraca, que está sofrendo. Como diz assim, ovelhas, né? Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E aí ele diz, nessa mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, e é essas ovelhas que nós estamos indo atrás. Então, segundo lugar, Deus também, ele nos encontra nos pastos verdejantes, onde tem água limpinha, mas também nos encontra no dia da angústia. No verso 4 diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aprendemos aqui que o Senhor está conosco nas horas amargas da nossa vida. Teve um teólogo medieval, João da Cruz, um místico, inclusive, e ele tem uma obra muito curiosa, chamada A Noite Escura da Alma. E ele fala que para que nós possamos nos aproximar de Deus, ele nos faz experimentar a noite escura. Aí tem vários tipos de noite. A noite do desejo e tal, ele vem explicando. E tem a noite escura da alma, que é nesse momento que Deus nos lança lá, para que nós possamos compreender e captar essa compreensão de Deus em nossa vida. E nessas noites escuras, o Salmo nos orienta, não devemos temer. Preste atenção que na Escritura, Deus falou com muitas pessoas no momento da noite escura da alma. Quando Jacó vai sozinho no vale de Jaboque, Deus fala com ele. Maria está sozinha, Deus aparece e revela para ela, você é bendita. Samuel está lá dormindo, quietinho, aí Deus vai, Samuel, Samuel. Não é assim? Deus nos chama, às vezes, em momentos difíceis da nossa vida. Aí você diz assim, Senhor, como assim? Estou passando por isso, não tem problema, eu quero que você transforme agora o seu sofrimento em testemunho e compartilhe isso para outras pessoas. Pense na angústia de Jó, diante do seu sofrimento, do Cristo na cruz, dos apóstolos Paulo e Pedro, que foram presos e mortos violentamente. Pense na angústia de mulheres como Sara, Noemi, Ana, tantas outras mulheres. Não é fácil descansar e não temer no dia da angústia. Por muito menos, nós nos prostraríamos e ficaríamos sem esperança. Mas esse verso, por outro lado, ele constitui-se um desafio, porque nos ensina sobre a fé e a obediência. A vara, a ideia do bordão, a vara e o cajado são ferramentas do pastor. E a vara não é para bater na pobrezinha da ovelha. Às vezes a gente fala assim, o pastor desceu a vara hoje, o pastor hoje desceu o cajado.
Já disseram, pastor Pedro, assim, pastor Pedro começa assim, como quem não quer nada, e de repente ele desce o cajado. Falaram isso para mim uma vez. Eu não estou descendo cajado de ninguém. Irmãos, é brincadeira, pastor. É uma maneira afetuosa que a igreja entende o peso da palavra de Deus, né? Mas o cajado quem desce não é o pastor não, tá, irmãos? É Deus, viu? Mas aí, a vara é para proteger a ovelha dos animais perigosos. É o lobo. É a vara é para bater no lobo, para bater na raposa. Na raposa. Viu? Eu disse, não é para bater na pobrezinha da ovelha. É brincadeira, eu disse. Não é para bater na ovelha. É para defender ela dos animais perigosos. Mas o cajado, já viram que ele tem uma voltinha assim? O cajado ele tem um sentido de conduzir. Você já viu ovelha de perto? Um animal muito interessante. Você vai chegando perto assim, ela vai te cheirando. Ela vai aproximando. Você vai passando a mão nela. É um animal bonito, né? Assim, dá vontade de se pegar e levar para casa, que é fofinho mesmo, assim. Né? Tem razão de criança gostar de ovelha, porque é um animal fofinho mesmo. Mas aí, quando ele vai te cheirando, ela vai te cheirando. Quando ela vê que não é o pastor dela, ela vai saindo. E você pode pegar um monte de ovelha e colocar tudo num curral alugado. Quando o pastor chega e clama por elas, elas vêm. Elas vêm. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E o cajado, ele faz isso. Há de se considerar que para chegar em pastos verdejantes, em muitas ocasiões, ovelhas e pastor precisam passar por caminhos tortuosos. Ovelha e pastor passam pelos vales da sombra da morte. E ao ler esse texto, também nós sentimos muito confortáveis com a vara, porque a vara é para bater no outro, né? Mas não nos sentimos confortáveis com o cajado, porque o cajado nos ensina o caminho, ele nos guia. E se a ovelhinha está indo para um caminho errado, o pastor com o cajado vai lá e ajuda, com carinho, com amor, com graça. Não é com violência, é com educação. O cajado ensina o caminho. E qual foi o caminho pelo qual o cajado conduziu Jó, Jesus, Pedro, Paulo, Ana, Sara e Noemi, cada um de nós? Nem sempre é pelos pastos verdejantes. Deus nos leva a caminhos tortuosos. Deus tem uma canção que diz isso, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Deus nos leva para o deserto para falar de amor. Isso mostra que Deus é cruel? Não. Mas mostra que é amor. Que Ele é um pastor, tanto em pastos verdejantes, quanto nos vales da sombra da morte. O verso 5 também, ele é de grande inspiração. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Banquetear com Deus é uma honra. O salmista ressalta isso, explicando que todos estão vendo a presença de Deus na vida dele. O banquete e a unção na cabeça, naquele contexto, retrata uma pessoa sendo recebida com honra por Deus. Imagina. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Estão os inimigos lá na mesa. Aí Deus te chama, senta aqui e fala assim: estamos reunidos aqui porque eu quero honrar essa pessoa aqui. Ó. Lembra lá do Mordecai? Lembra da história? Então Deus também, Ele nos coloca, mas estar à mesa dos inimigos não é fácil não, né, irmãos? Não sei se você já teve a mesa com o inimigo. Não deve ser nada muito fácil, não. E aqui são os inimigos desse mundo. Aquelas pessoas que talvez tenham um olhar meio atravessado para você, fala assim, nossa, que a pessoa ali está me atrapalhando. A gente é cristão e bonzinho, fala que não tem, mas no fundo nós temos os nossos inimigos. Não é verdade? Vamos ser bem sinceros assim. Vamos ser bem sinceros. Estamos diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Né? Mas aí fala que o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. É uma metáfora que demonstra
a felicidade e as bênçãos recebidas por Deus. É importante destacar que as bênçãos de Deus não estão no âmbito do nosso merecimento, mas da graça, é um dom imerecido. Nunca vou esquecer aquela mensagem do pastor Pedro sobre Mefibosete. Vocês se lembram? Você vai sentar na mesa do rei. E quando ali, todo mundo sentado na mesa do rei, todo mundo é igual. Naquele momento ali, todo mundo é igual. Pastor, nunca vou esquecer daquilo. E Deus às vezes nos coloca para sentar em mesas diferentes. Mas não é para você se orgulhar, meu irmão. É para você dar a glória para Deus. É para você deixar a sua vida ser cheia de alegria, ser cheia da bênção e da graça de Deus. Assim, o nosso pastor nos faz transbordar diante do inimigo, na caminhada pelo vale da sombra da morte, ao aceitar os caminhos da justiça e não deixando nada nos faltar. Eu queria terminar dizendo que Deus, então, é quem nos busca. O nosso pastor está nos chamando. O verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, enquanto eu viver ou por longos dias. Bondade e misericórdia, é assim que Deus nos ama. A palavra misericórdia sempre me chamou a atenção na língua hebraica, Hesed, Hesed Adonai, misericórdia do Senhor. A misericórdia, essa palavra, ela demonstra um transbordamento do amor de Deus. Significa que Ele nos procura, que significa que por mais que você dê a mínima para Ele está sempre ali de braços abertos para te escolher, para te recolher, para cuidar de você. Lembra da história do filho pródigo? É o pai que ficou em casa, esperando o filho voltar. É a nossa história, quando a gente ignora Deus, quando nós falamos que fomos nós que fizemos, na verdade foi Deus que fez. Aí Ele vai trabalhando com você, tratando com você, e fala assim, meu filho, eu sou seu pastor, escuta minha voz. Não temas. Vai adiante, casa. Não é? Porque eu sou o seu pastor. Toca na igreja, irmão. Canta na igreja. Porque eu sou seu pastor. É assim que Deus fala com a gente. Hoje eu estava conversando com o Emanuel, aqui de manhã. Falei, você está bem, rapaz? Você está coradinho? Ele falou assim, ô pastor, hoje eu estou curado. Essa é a graça de Deus na sua vida, Emanuel. Deus, Ele nos cura, irmãos. Deus, Ele transforma a nossa vida. Essa é a bondade de Deus. É o amor daquele pastor, narrado nos evangelhos, como eu falei, que deixou as 99 e foi atrás de uma. E essa bondade, essa misericórdia, são as que nos seguem todos os dias. Isso revela a fé do salmista. Ele diz, certamente, há esperança. Às vezes você não está vendo, mas certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida. Se você tem alguma dúvida disso, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que certamente a bondade dEle te segue todos os dias da sua vida, não importa o que está passando na sua vida. Certamente, certamente. E nessa fé Ele diz que eu serei acolhido na casa do Senhor por longos dias. Então, no Salmo 23, a gente entende Deus como esse pastor amado, como Deus transbordante, que nos ama, nos protege, nos acolhe, passa conosco no vale da sombra da morte, está sempre presente. A ideia, então, não é que o Cristo vai carregar a sua cruz. Você carrega a sua. Ele carrega a dele. Mas o grande desafio é que nós podemos carregar juntos. Cruz todo mundo carrega. A gente precisa de carregar juntos. Mas esse transbordamento, encerro com isso, ele vai além. O salmista não escreveu sobre isso, mas a cruz revelou que não somos nós que habitamos a casa do Senhor, porque agora é Ele que habita em nós. Ele inabita em nós. O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, semelhante ao salmista, nós podemos dizer, hoje, nessa noite,
que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Nós podemos crer que nós transbordamos de Deus. E quando transbordamos de Deus, nós podemos transbordar na vida de outras pessoas. Mas antes de transbordar de Deus, nós precisamos transbordar em Deus. Que Ele habite e transborde em nós. Eu queria terminar lendo uma versão desse salmo. É um texto desconhecido. Uma pessoa pegou o Salmo 23 e fez uma espécie de paráfrase. E o título que deram foi Um Jeito Diferente de Olhar para o Salmo 23. Encontrei num site chamado Recanto das Letras, onde a gente encontra muita poesia. E aí eu quero terminar lendo para os irmãos, depois nós vamos orar. Viu, Tiagão? Diz assim, ele fala o verso, depois ele parafraseia. Então eu vou ler poeticamente aqui. O Senhor é o meu pastor, isto é relacionamento, e nada me faltará, isto é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos, isso é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas, isso é refrigério. Refrigera a minha alma, isso é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isso é direção. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. Eu não temeria mal algum, isso é proteção. Porque tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, isso é disciplina. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, isso é esperança. Unges a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E o meu cálice transborda, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, isso é bênção. E eu habitarei na casa do Senhor, isso é segurança, por longos dias, isso é eternidade. Vamos ficar de pé, quero orar por você nessa noite. Olha, Deus tem alguma coisa para dizer para você, porque tem para mim, tem para você. Talvez você chegou aqui nessa noite de coração atribulado, triste. Talvez você tenha decisões muito importantes para tomar na sua vida e não consegue. Talvez você está vivendo ainda com dores, com feridas que não foram curadas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o seu pastor é o Senhor. Que Ele é o nosso pastor, que Ele é o pastor da nossa querida Betel. E que Ele cuida de nós, e que Ele sabe de tudo que está passando com você. Você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo nessa transmissão, nós vamos orar nesse momento, clamando o nosso pastor. Vamos fazer aquela experiência de falar com Deus e deixar que Deus fale conosco. Pai amado, nosso pastor supremo, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Colocamos primeiramente declarando que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Declarando, Senhor, que certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, porque o Senhor está falando conosco, está falando com a nossa igreja. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por nos guiar e que mesmo nos momentos dos vales da sombra da morte, o Senhor segura a nossa mão e vai junto conosco. Então que o Teu cajado, que a Tua vara possam sempre nos proteger e nos guiar. Nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, do nosso orgulho. Nós deixamos aos pés da cruz e colocamos diante do Senhor a nossa vida por inteiro, pedindo que o Senhor nos cure, pedindo que o Senhor nos transforme, que o Senhor renove a nossa vida. Que estar aqui na igreja seja muito mais do que uma fala nossa, que nós possamos viver, Senhor, toda a graça do Senhor na nossa vida, que sejamos uma igreja que viva, Senhor, de todo o tempo, a humildade, a bondade, a temperança, a gentileza, mas que em nome de Jesus o Senhor nos transforme. Então que nessa noite, esses irmãos e irmãs que estão clamando ao Senhor agora, pedindo ao Senhor no seu coração
por coisas que são importantes para a sua vida, para suas famílias, que o Senhor possa nos abençoar. Que saiamos daqui nessa noite transformados e certos que a tua bondade nos seguirá todos os dias de nossa vida. Que tenhamos então um início de semana cheio da tua graça. Sabemos que amanhã encontraremos muitos desafios na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, mas sabemos também que a tua bondade nos segue para sempre. Então, que assim o Senhor nos abençoe e que a graça do Senhor, Deus nosso Pai, nosso Supremo Pastor, que o amor e o sacrifício de Cristo e que as doces consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre a nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Pastor, o senhor quer encerrar? Então agradecemos aos irmãos que nos visitam. Deus abençoe. Temos um chazinho, um cafezinho que o pastor Pedro encomendou. Oi, eu sei que o senhor encomendou, fez com muito carinho. Deus abençoe. E ó, irmãos, que a bondade do Senhor nos cerque essa semana e sempre. Amém? Deus abençoe. Não vai embora se dá pelo menos uns 5 abraços aí dos irmãos que estão do seu lado. Que Deus nos abençoe.